Meus queridos e meus amados, quando eu recebi a oportunidade de estar pensando nesse tema, é claro que vem em nossa mente diversos autores que escreveram com muita maestria sobre o tema, com propósitos, igreja com propósito, vida com propósito. Temos diversos livros que abrangem o caminho de uma igreja, como por exemplo os livros de David Mark, que fala sobre as nobres marcas de uma igreja saudável, e por aí fora existe um universo vasto de literatura que aborda muito o tema, porque a saúde da igreja tem que estar em primeiro lugar. A sua saúde aí como membro, que depois que terminar o culto vai se preparar para enfrentar a segunda-feira e correr atrás da sua lida, como diz um dos membros meu, e hoje não se mata mais um leão por dia, se mata 2, 3, 4 por dia. A gente está enfrentando e lutando. É sobre a sua saúde, é sobre a sua saúde quando se trata de igreja no particular, no privado, a igreja que está em sua casa, a igreja que está trafegando no trânsito, no trem, nas sessões de trabalho, no escritório, e da igreja coletiva. Porque uma coisa com toda certeza depende da outra. Não dá para separar, como antigamente os antigos pensadores separavam, a ideia de uma igreja em que havia o mundo secular e o mundo espiritual. A Bíblia revela que não existe essa separação. Na verdade, o que existe é que a igreja é a igreja em todo lugar onde ela está. A igreja está em missão, porque Deus está em missão. A igreja está em combate, porque existe uma batalha espiritual. A igreja está militando, porque, com toda certeza, a igreja ela é o corpo de Cristo e os seus membros em particulares, numa ação que vai sobre a ação humana, numa ação que vai muito para além das agendas sociais do partido político, numa ação que vai muito mais do que uma estrutura qualquer. A igreja está na ação e na missão de Deus. Então, quando nós nos tornamos esse membro do corpo de Cristo, nós automaticamente somos colocados num propósito. Você já deve ter ouvido, talvez, uma frase do pensamento popular que tenha dito mais ou menos assim: e para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu lembro de uma frase de um filósofo que nasceu bem no tempo de Jesus, na época de Jesus, em torno de 45 depois de Cristo, Sêneca. Ele disse que quem não tem um propósito na vida tem uma vida vazia. E isso nós sabemos. Sabemos que de fato todo ser humano foi criado com um propósito específico. Talvez, por mais que você não se conheça, ou por mais que você não imagine a razão de existir, você tem um propósito. E esse propósito não é algo que é seu, não é algo que Deus colocou em sua vida. Existe uma razão de você existir, existe uma razão de você estar aqui. E como igreja, nós temos esse sentido muito maior, igreja com propósito. E o texto que nós acabamos de ler aqui descreve um momento muito fatídico, que dá para nós elencar aqui uma aplicação muito clara sobre a ideia de você dormir no propósito, de você distrair no propósito, de você estar no lugar errado, no local errado, de você perder o foco, como no caso de Eutico. Mas eu não vou focar em Eutico ao falar sobre esse tema, eu quero focar justamente nesse conjunto desse texto, que tem uma riqueza também profunda. A primeira lição que esse texto nos traz sobre o propósito que Deus tem para a sua igreja é que uma igreja ao qual tem esse propósito é ser uma igreja de adoradores e não seguidores. Uma igreja de adoradores é diferente de uma igreja de seguidores. O versículo 7, o texto que nós acabamos de ler, escreve logo no seu parágrafo esse seguinte enunciado: no primeiro dia da semana,
Estamos nós reunidos com o fim de partir o pão. A igreja estava reunida para adorar, para celebrar, para festejar, para evidenciar exatamente o testemunho de vida dos apóstolos a respeito do conhecimento da vida de Jesus. E esse conhecimento da vida de Jesus gerava uma comunhão sobrenatural, porque naquele lugar havia a presença do Espírito de Deus. Naquele lugar havia a presença do próprio Jesus. Os apóstolos não somente falavam, mas falavam com sinais e maravilhas. Havia temor e tremor, havia uma singeleza de coração, havia um rompimento das portas por fé, havia, de uma certa maneira, uma missão sendo cumprida. Meus queridos, existe uma das lições mais importantes que a igreja precisa entender a respeito da missão que ela tem com relação a Deus, é que Deus a criou para o único e específico propósito de adorar. A palavra adoração, ela começa não somente no Novo Testamento. Geralmente nós ficamos muito felizes quando olhamos para João capítulo 4, versículo 22 e 23, quando Jesus fala sobre um Deus que é Espírito, que procura adoradores que o adoram em Espírito e em verdade. Mas a primeira palavra da adoração aconteceu em Gênesis, quando Deus cria o homem ali no Éden. E eu pensava, quando eu lia o texto, eu pensava que a adoração era o momento em que Deus, na viração do dia, ia conversar com o casal. Eu imaginava que a adoração começava ali. Não, mas a adoração não começava ali. Existe uma palavra naquele texto que diz que Deus criou o homem para trabalhar e cuidar de jardim. A palavra trabalhar, no sentido original, significa adorar. Quando o homem trabalha, isso lhe gera um senso de propósito. Quando o homem trabalha, isso gera uma satisfação pelo retorno do seu trabalho. Quantos de nós, quando termina uma tarefa, ficamos extremamente satisfeitos? O homem sentia no Éden uma plena satisfação em trabalhar para Deus, em obedecer a sua voz, em cumprir o seu chamado. E isso lhe fazia com que trouxesse em seu coração o sentido que todos nós, nessa sociedade pós-moderna, líquida, tem procurado e não tem encontrado, que é o verdadeiro sentido e o sabor da felicidade. O próprio Senhor Jesus Cristo diz para um grupo de pessoas que estava procurando Ele, porque Ele havia feito uma multiplicação dos pães. Ele disse o seguinte: vocês estão vindo atrás de mim porque eu multipliquei os pães. Mas sabe de uma coisa? Trabalhem para um pão que não perece. Em outras palavras, trabalhem para adorar a Deus. Porque este pão não perece. Esse pão, essa essência, gerará um fermento que criará vida e que, como qualquer fermento lançado numa massa, obterá volume, crescimento, forma. Então, o verdadeiro sentido que o ser humano encontra é quando ele está no caminho do Senhor Jesus, servindo a Deus. Se você ainda não descobriu esta riqueza, pense um pouco nesta fala. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele tinha uma grande paixão por pregação. Muitos pregadores não têm o dom da pregação, mas têm uma paixão por pastorear. E a igreja sente isso, a igreja percebe isso. Outros têm uma grande paixão por administrar. E isso é que faz com que o trabalho cresça. Mas a igreja em si tem o seu dom. A igreja em si tem um talento todo especial. Tudo que ela faz, tudo que você deixa de fazer, você vai criando um resultado. E o resultado que Deus quer, que nesse texto que nós acabamos de ler aqui, é que nós sejamos adoradores. Porque existe uma grande diferença entre adorador e seguidor. Quando nós tornamos um seguidor, nós simplesmente vamos atrás de uma personalidade, de um vulgo, de um nome. Hoje, quando nós falamos em seguidores, o seguidor sempre esteve linkado a uma personalidade. Quando Jesus Cristo começou a fazer os seus milagres, ele se tornou, naquela época, talvez uma das maiores personalidades daquele tempo.
Se existisse o YouTube, Jesus estourava, ganhava todas as placas. Se existisse o YouTube naquela época, Jesus ganharia todos os likes. Nenhum dislike Jesus ganharia. Jesus, ele era uma personalidade. O que ele dizia, o que ele falava, o que ele ensinava. Muitas pessoas estavam completamente assim, impactadas. Seguidores obedecem sem pensar. Seguidores vão até onde aquelas pessoas vão. Mas dentro daqueles seguidores havia alguns adoradores que não adoravam por aquilo que Jesus Cristo poderia oferecer. Jesus certa vez lamenta o fato de muitas pessoas procurarem Jesus por causa dos sinais. E Jesus mesmo reconheceu isso e disse: se eles não virem sinais, eles não crerão. O seguidor, ele só vê para crer. O adorador crê sem ver. Isso faz uma grande diferença na nossa vida cotidiana, porque hoje nós estamos vendo uma época em que as pessoas perguntam: quem você está seguindo? A questão seria mais isso. Para a Igreja de Cristo não pode se perguntar quem você está seguindo, qual é o canal, qual é o aplicativo, qual é a plataforma. Não, na verdade a Igreja já tem uma resposta: somos adoradores, não somos seguidores. Somos adoradores, não seguimos exatamente Jesus, como muitas vezes falamos: temos que seguir Jesus. Não, não é só seguir Jesus. Seguir Jesus faz parte de um processo, mas o adorar torna realmente nós um povo encontrado no propósito de Deus, porque o propósito de Deus é achar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esta é a primeira lição que a gente aprende. Porque com seguidores, na relação de seguidores, existe sempre uma relação de admiração e ódio. Quando o seu personagem, a sua persona, aqueles a qual eles seguem, não conseguem mais atender às suas demandas, eles viram as costas, eles cancelam. Vivemos hoje numa cultura de cancelamento. Quantas pessoas que tinham um volume muito grande de seguidores, por conta de uma palavra, por conta de uma má colocação, por conta de uma conduta de comportamento, essas pessoas os cancelaram, lacram, são termos que as pessoas usam hoje em dia, dão dislikes, eles procuram excluir da mesma forma como eles o adoravam. E uma das coisas que a gente aprende nesse texto, que o apóstolo Paulo ele estava vivendo no propósito. Uma igreja que tem seguidores, muitas vezes vai viver também uma relação de ídolo. O que as pessoas fazem com o ídolo? O ídolo foi construído para que as pessoas pudessem desejar o ídolo, para que o ídolo pudesse lhe servir. Existe uma relação de personalidades com ídolos que foram feitos somente para atender desejos e fantasias idealizadas. Muitas vezes nós vamos a algumas igrejas, ou pelo menos ouvimos pessoas que vão às igrejas e são capazes, pensando elas subjetivamente, elas dizem que não sentiram a presença de Deus. Mas naquele mesmo lugar que eles disseram que não sentiram a presença de Deus, tinha muitas pessoas que estavam transbordando em graça, amor e misericórdia. Muitas pessoas estão buscando hoje, nos dias de hoje, uma igreja para seguir, mas não uma igreja para adorar. Uma igreja cheia, porque igreja de seguidores tem gente saindo até pela janela. Mas uma igreja de adoradores tem gente cheia do Espírito Santo, cheia de amor, cheia da misericórdia do Senhor Jesus. E faz a diferença onde toca, quando fala, com quem fala. Todas as pessoas percebem o comportamento e o propósito de um adorador. Nós olhamos para esse texto e vemos esta realidade. Porque um adorador ele vive em integridade com Deus, porque sabe que Deus é Espírito. A segunda lição que nós podemos aprender nesse texto é que o propósito que Deus tem para esta igreja é para que esta igreja seja uma igreja imitadora e não apoiadora. O versículo 8 diz assim: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Uma igreja que tem lâmpada para iluminar o rosto, para que todos vejam. Uma igreja que tem luz
para que todos, quando esta luz é posta sobre o alto da sua cabeça, porque todos estavam ali com aquela lamparinazinha que parecia uma lâmpadazinha de gênio, só para a gente, né, aquela coisinha parecendo um brilhozinho, e todos segurando as suas lâmpadazinhas naquele cenáculo escuro, e a única coisa que se podia ver era o rosto daquelas pessoas. A chama acendia, e as pessoas viam umas às outras, viam testemunho umas das outras, identificavam umas às outras. Então, quando a gente olha para esta realidade, a gente pode entender que uma lâmpada acesa é um propósito que Deus tem para que a igreja tenha. Porque nós somos a luz do mundo, somos o sal da terra, somos uma cidade edificada sobre um monte. Jesus, ele mostra que nós somos esse povo que tem esta luz, para que todos olhem para nós, todos vejam em nosso rosto o nosso jeito de viver, a nossa maneira de estar servindo. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós somos astros no mundo. Filipenses capítulo 2, 15, ele diz que nós somos uma geração incorruptível num mundo corruptível, num mundo perverso. E ele disse de uma maneira bem clara que isso faz de nós sermos um luzeiro, sermos verdadeiras lâmpadas acesas que faz a diferença. Então, essa luz é a vida de cada membro da igreja, que deve ser exposta a todo tempo, nunca oculta, nunca escondida, porque a vida do cristão é um testemunho. Ser uma testemunha de Jesus e ter uma vida em que todos olhem e falem: ali vai um homem de Deus, ali vai uma jovem de Deus, ali vai alguém que serve a Deus. No mundo em que as pessoas estão sem sentido, correndo atrás do bem, estão vivendo sobre uma ótica de uma utopia, criando uma realidade de um mundo metaverso, em que as pessoas não conseguem mais se conectar com a realidade. Elas precisam olhar para nós e ver que nós temos consistência. Eles precisam olhar para nós e ver o que a fé em Cristo está fazendo conosco. Qual é o resultado de ser cristão? Qual é o significado? E elas precisam ver, como algumas pessoas já dizem, a Bíblia escrita em nossa vida. Elas não precisam ouvir o quanto nós sabemos de Deus. Elas precisam ver o testemunho de Deus em nossas vidas. E essa é uma obrigação. A gente ouve esse texto e a gente entende que a Igreja de Cristo, ela não tem apoiadores. Ela não tem, porque ela é formada de imitadores, pessoas que imitam a Jesus. Apoiador, simplesmente eles estão ali para ajudar, mas eles não estão ali para viver, exatamente porque o apoiador ele é um investidor. Ele investe, ele pensa que está ajudando a obra de Deus, ele pensa que Deus precisa dele. O apoiador é assim. O apoiador, ele acha que o seu dízimo é muito significativo e por isso ele deve ter mais voz na igreja. O apoiador, ele acha que porque ele construiu e obteve, se desgastou mais, ele precisa ser colocado numa plataforma em que as pessoas olhem para ele com mais reverência. O apoiador, ele cobra, porque ele dá, porque ele paga, porque ele investe, porque ele dá atenção, e ele quer uma moeda de troca. Mas quando eu olho para esse texto, a gente percebe que não é bem assim. A Igreja de Cristo não é feita de apoiadores, porque apoiadores, eles seguem ideias, os imitadores seguem a doutrina. Os apoiadores, eles simplesmente se relacionam por afinidade, eles se relacionam por alguma coisa em comum, por afins, por conveniência. É porque eu vou lá porque o meu primo está lá, eu vou lá porque
Se você for hoje, eu vou também. Porque é como minha mãe falava bem na antiguidade, ela dizia o seguinte: cuidado, hein? Deixa de ser. Ela dizia o seguinte: aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Não faça isso. Então, todas as vezes que eu ia para a escola, trocado, com a minha pasta na mão, aquele aventalzinho branco, minha mãe mandava repetir essa frase: filho, para onde a vaca vai? Aí eu tinha que terminar: o boi vai atrás. Então, não vai atrás, não seja hoje não pode usar algumas expressões, mas naquela época podia dizer a expressão: não seja Maria, vai com as outras. Né? Não vai na cabeça dos outros. Então, a afinidade é isso. A afinidade é um grupo de pessoas que se reúnem sem saber por que reúnem, mas porque gostam. Que lindo, né? Apoiadores fazem as coisas porque gostam. Imitadores fazem as coisas porque amam. Porque amam a Jesus. Porque imitam o amor de Jesus para a sua causa, pela sua causa. Ele imita Jesus. Apoiadores são manipuláveis, mas os imitadores são os bereanos. De Atos 17, 11. Ele investiga tudo que está se fazendo através das Escrituras. Ele simplesmente não é uma pessoa irrepetível. Uma vez eu entrei numa igreja e a pessoa estava dizendo: se você não aceitar Jesus, fulano de tal não aceitou Jesus e morreu. E eu tenho certeza que essa pessoa está no inferno. E algumas pessoas começaram a dizer: glória a Deus. Tem coisa errada aí. Então não tem uma reflexão, são manipuláveis. Mas os bereanos olham: opa, Jesus sempre nos ensinou a ser culto racional, a não ser refém das emoções, ter um equilíbrio, mente, emoção, coração, fé, para que o culto seja completo, a presença de Deus fosse plena. E não fosse departamentalizadas nas igrejas. Eu só vou para a igreja porque eu participo de um cargo. Não, isso é coisa de apoiador. Apoiador, ele só vem para a igreja porque ele tem um cargo, ele cumpre o cargo dele. Mas o imitador, ele faz porque ele tem uma missão. A missão é diferente. Faça chuva, faça sol. Até quando ele não tem cargo, ele está servindo. Ele não precisa de cargo para servir, mas ele obedece às formas da igreja. Ele está ali, amando, servindo, com todo desejo, com todo ensejo, porque ele sabe que não está servindo a homens, ele não quer aplausos de homens, porque esse negócio de centro, o palco, o holofote, esse é só para o nosso Rei, Senhor Jesus. Esse sim é o bonzão da igreja, desculpa a expressão, ele é o cabeça da igreja. Esse sim é o melhor amigo da igreja. É esse sim que motiva a gente ir à igreja. É Ele que unifica os nossos corações. É Ele que nos abraça, que nos leva a ter um abraço para os nossos irmãos. Porque sem Jesus nós não somos nada. Nós somos apenas um ajuntamento de seguidores. Mas seguidores de quê? De alguma ideia, de alguma filosofia, talvez de alguma doutrina, de algum costume religioso, mas não de Jesus. Porque Jesus não tem apoiadores, Jesus não tem seguidores, Jesus tem adoradores e Jesus tem imitadores. A terceira lição e última que eu aprendo nesse texto é que o propósito de Deus, que Deus tem para a sua igreja, é ser uma igreja viva e acordada, e não em cima do muro. E aí temos o caso político, a tragédia que aconteceu. Na verdade, uma igreja em cima do muro sempre passará por sérias tragédias. Sempre é triste quando você olha uma igreja cujos membros estão em cima do muro. Dificilmente você vai encontrar uma igreja que os membros são em cima do muro e quando não olha para o seu passado é cheio de vergonha, cheio de tristeza, cheio de comportamentos de certo escândalo no meio da comunidade. Porque toda pessoa que fica em cima do muro, com toda certeza, está criando uma situação de tragédia. Você já deve conhecer aquela historinha de um rapaz que estava em cima do muro, e do outro lado do muro estava Deus, seus anjos, Jesus, dizendo: sai daí, implorando para que aquela pessoa saísse de cima do muro. E do outro lado do muro estava o diabo, os anjos dele, todos quietos, calado, admirando, talvez tirando algumas fotos, filmando a situação.
E isso incomodou o rapaz e perguntou para o lado do diabo: por que vocês não falam nada e ficam tranquilos? Aí um dos demônios deixou escapar, acho que era o demônio do boca aberta, e ele chegou, deixou escapar e disse o seguinte: não, é porque o muro é nosso. Então quem está em cima do muro realmente se distrai. Por isso queria dizer, focar em Jesus. Na igreja acontecerá muitas distrações, muitas situações. Não é fácil a igreja, eu sou pastor há muito tempo. Na Vila de Ferraz, estou há 14 anos, eu sei que é uma dificuldade tremenda pastorear. Não é fácil. A igreja passa por tantas situações. Agora, se você olhar para o nome, se você olhar para a situação, se você não estiver olhando para Jesus, com toda certeza você vai ficar sempre em cima do muro. É triste quando a igreja tem que decidir entre o certo e o errado, o bom e o mal, e a igreja se cala porque não tem discernimento e não sabe tomar a decisão. Sabe por quê? Porque ela sempre esteve em cima do muro. O propósito de Deus não é que a igreja esteja em cima do muro. A igreja, o problema da morte espiritual de muitas pessoas hoje, muitas vezes não está no púlpito, mas está em cima do muro. E estar em cima do muro vai gerar indisposição. Quantas pessoas estão desanimadas espiritualmente? É meio estranho, viu? Você ter a partícula de Deus em sua vida, que é o Espírito Santo de Deus, e de repente você não tem nem vontade de orar, você passa o dia todo, você não ora, você não tem motivações espirituais, inclinações espirituais, você não tem uma disciplina, você não consegue lutar contra pecados que estão destruindo o seu relacionamento, que estão destruindo o seu casamento, que estão destruindo. Você poderia evitar se tão somente você tivesse focado no reino de Deus, estivesse olhando para Jesus. Aquelas tentações que você sente hoje não teria tanto poder assim. Ao contrário, a própria palavra de Deus nos diz que temos o bem habitando em nós, e por isso nós vencemos o mal com o bem, pelo simples fato de que não estamos em cima do muro. Nós escolhemos a porta estreita. É duro, é difícil, dolorido. Às vezes você passa de vez em quando por aquele lugar estreito, pelo estreito de verdade, mas você passa. Às vezes a cruz é pesada, aí o diabo te oferece um serrotezinho para que você possa cortar, para diminuir. Mas você sabe, se você cortar, quando chegar lá na frente, vai ter um abismo do tamanho da sua cruz, e que se você jogar a sua cruz para virar uma ponte, ela vai cair lá embaixo. E você não pode cortar essa cruz, e você tem que carregar. Mas você faz isso com alegria. Sabe por que você faz isso com alegria? Porque você está focado, você está decidido, você não está em cima do muro. Você confia em Deus e você sabe que Deus é fiel, e pelos propósitos que Ele tem em sua vida, Ele já te tornou mais do que vencedor. Então esse texto nos orienta, nos ajuda, porque uma igreja viva é uma igreja que está decidida a não estar em cima do muro. E por ela não estar em cima do muro, ela tem capacidade de sobreviver esse cara. É triste quando no nosso meio alguns irmãos caem e a igreja de braços cruzados não consegue fazer nada por ela, nem sequer orar, não tem acesso. É uma igreja que está em cima do muro, mas uma igreja que está do lado de Jesus, imitando Jesus, adorando Jesus. Com toda certeza, ela vai ter poder e vai saber o que fazer, como resgatar os que caem, resgatar os perdidos. Por quê? Porque ela está vivendo o propósito de Deus. É o propósito de Deus resgatar todos aqueles que caem, aqueles que estão feridos, aqueles que estão perdidos. Esse texto me chama a atenção porque pela misericórdia de Deus a gente vê um milagre acontecendo ali. O Espírito Santo ressuscitou aquele jovem e ao mesmo tempo reanimou a fé de todos aqueles irmãos. Então é importante, meus queridos, nós chegarmos a essa conclusão. A conclusão de que uma igreja adoradora, aliás, de que uma igreja que está no propósito de Deus, é uma igreja adoradora e não seguidora. A importante conclusão de saber que o propósito que Deus tem para uma igreja, e para esta igreja em especial, é que essa igreja continue sendo uma igreja imitadora e não seguidora. Que esta igreja continue sendo uma igreja viva e acordada e não em cima do muro. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe que essa igreja triplique muito mais até a volta de Cristo. Se Cristo voltar amanhã, ou se voltar para outras gerações,
que esta igreja continue viva, servindo o propósito do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Feliz aniversário. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe o pastor Alexandre, que essa palavra fique aí ruminando